Alô, meus irmãos em Cristo. Seja bem-vindo ao meu canal Verdadeira Graça. Hoje, mais um dia de vitória que o Senhor Deus nos concedeu. Eu passei por uma cirurgia nessa quinta-feira. Eu achei que hoje ia ser difícil para mim gravar, mas eu conversei com a médica, ela diz, não, você não pode se esforçar, mas com calma, devagar, você pode falar, não há problema. Eu fiz uma cirurgia da minha vista esquerda e graças a Deus está tudo bem. Quero agradecer pelas vossas orações, quero agradecer pelos seus comentários, quero agradecer pelos novos inscritos, você que escreveu, você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva no meu canal. Sou muito grato, eu estou muito feliz com a família que Deus me deu. E eu quero somente agradecer os meus irmãos do Nordeste, meu irmão Macir, Nilson, meu irmão Nilson, meu irmão Antônio, meu irmão José, meu irmão Paulo Roberto, meu irmão Antônio, enfim, são tantos irmãos. Me perdoe por eu não falar o nome de tantos irmãos que têm surgido, mas eu mando um abraço de todo o meu coração para todos vocês. E a mensagem que eu tenho é esta: obediência. Obediência é o título da mensagem, que devemos obedecer. Porque a própria palavra de Deus nos diz, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, o versículo de número 22, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem prazer na obediência, disse o profeta ao rei Saul. Deus tem prazer na obediência. Então Deus, ele sempre exigiu que a obediência ao seu povo, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós, muitas vezes, dentro de nós, há uma curiosidade. Desperta dentro de nós uma curiosidade. Quando alguém disse, olha, você não faça isso, e aquilo dentro de nós vai se despertar. Olha, você vai trabalhar aqui na minha casa, eu vou fazer uma viagem, vamos supor assim, marido e mulher, vocês vão cuidar da minha casa, eu vou fazer uma viagem, vou lá para a Europa, vou lá para a América, vou passar lá uns 3, 4, 5 meses lá. Vocês tomem conta da minha casa, cuida do meu jardim, cuida da minha casa como fosse eu. E quando eu voltar, eu quero tudo como estava antes. Mas só tem uma coisa, um pedido a fazer a vocês. Vocês não me abram este quarto. Não me abra este quarto. Vocês mexem tudo, mas dentro desse quarto, por favor, vocês não abram este quarto de forma nenhuma. Então isso mexe com a curiosidade. É como um grupo de criança, muitas vezes brincando. Você diz assim, olha, não abra essa gaveta. Vocês cuidado, não pode abrir essa gaveta. E a criança muitas vezes desperta nela uma curiosidade. Como eu sei de alguma notícia, eu sei de duas notícias. Eu sei de uma notícia de um casal que cuidava de uma casa lá nos Estados Unidos. Trabalhava numa casa. E a dona casa
disse, olha, vocês não abram este quarto. O quarto ficava no segundo andar, porque lá é comum, a parte de baixo é sala e cozinha, e a parte de cima é onde fica os quartos. Tem um quarto assim, e lá naquele último quarto, vocês nunca abram aquele quarto. Está bem? Está bem. E um dia, a mulher que limpava a casa, ela com a sua ajudante, despertou nela a curiosidade. Vamos ver por que ela não quer que nós abra esse quarto. Nós vamos abrir esse quarto. Nós vamos ver o que tem dentro desse quarto. E elas foram lá e abriram o quarto. Quando abriram o quarto, deparou com o marido daquela mulher morto, embalsamado dentro de um caixão. Elas saíram num griteiro, numa gritaria, e nunca mais voltaram naquela casa. Se a mulher tinha avisado, não entra, porque é comum essas coisas acontecer lá. Tem muita gente que guarda os ossos do marido, tem muita gente que guarda a cinza, e não é que eles guardam a cinza num cofre, eles deixam em qualquer lugar. Eu conheço um caso aí que a cinza do marido estava em cima da mesa dentro de um pote. E a empregada não sabia, ela puxou aquilo no respirador. Ela puxou, né, no VEC, lá chama VEC. E quando a mulher chegou, ela falou assim, escuta, cadê a cinza que estava aqui dentro? Ela falou, puxei no VEC. Ela falou assim, pelo amor de Deus, era a cinza do meu falecido. Você não podia ter feito isso. Ela falou, não sabia, você não falou nada. Então essas coisas são comuns acontecer lá nos Estados Unidos. O que a gente vê nessas reportagens não chega a 5% do que acontece lá. Lá é muito comum acontecer essas coisas. Então é a mesma coisa dizer para uma criança, não abra essa gaveta, porque se você dizer não abra essa gaveta, talvez lá dentro dessa gaveta pode ter uma serpente lá dentro. O homem guarda lá dentro daquela gaveta uma serpente, a criança abre a serpente e vai picar aquela criança. Então devemos ser obedientes em tudo. Os nossos patrão, aqueles que são superiores, isso está no capítulo 13 de Romanos, que devemos ser obedientes. Obediente em tudo, porque isto agrada a Deus. Vamos para a Bíblia. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos que Adão, Deus criou ali Adão. E Deus disse para Adão, tinha ali dentro daquele paraíso 4 rios que corria dentro daquele paraíso. Então o paraíso não era pequeno, não era um jardim pequeno, era um enorme jardim. E deu para o homem, tem tudo para vocês comer, tudo quanto é tipo de frutas existe aqui nesse paraíso. Mas dessa não. Não coma, não toca nessa fruta, porque no dia que vocês tocar nesse fruto certamente pecará? Não. Isso é apenas uma linguagem de figura, pecar. Como pecar? O que é o pecado? O pecado é transgressão de lei. Que lei que existia no tempo que existia esse casal lá no jardim? Existia alguma lei? Se Deus tivesse dito a lei, como nós olhamos no capítulo 1 de João, e versículo 17, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Cristo. Se ali tivesse dito, a lei foi dada por Adão, mas a verdade veio por Cristo. Não, a lei foi dada por Moisés. A partir do momento da lei foi estabelecida, o pecado gerou junto. O pecado começou junto com a lei. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus disse, o dia que você comer, certamente morrerá. Mas será que Deus não sabia que aquela árvore não poderia estar ali? Deus pôs aquela árvore para eles tropeçar. É como uma pedra.
você coloca uma pedra no caminho e tem várias crianças correndo ali naquela estrada, naquele caminho. Se você põe uma pedra lá, você põe uma pedra para aquelas crianças machucar. Tem várias crianças brincando. Você pega ali uma tábua com vários pregos e coloca lá no meio das crianças, você sabe que aquelas crianças vão machucar. Não é muito mais fácil você lá tirar aquela pedra do caminho, tirar aquela tábua com prego, do que deixar aquelas crianças machucar primeiro? É o que Deus podia ter feito. Se Deus sabia que a curiosidade do homem é grande, quando ele diz de toda árvore comerei, de toda árvore tocará, mas desta não, Deus sabia, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era só Deus tirar a árvore. Mas Deus queria que o homem tropeçasse. É por isso que muita gente não entende, não adianta, porque nós olhamos para uma passagem, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, que Deus disse a Samuel assim, Samuel, vai na casa de Jessé e unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. E Samuel disse, Senhor, se eu for, Saul sabendo vai me matar. Deus podia dizer, não, Samuel, quem está dizendo sou eu sou o Senhor. Deixa Samuel, que de Samuel cuido eu. Deixa, aliás, Saul, que de Saul cuido eu. Então vai lá, Samuel, e unge, porque você ungindo Davi, Davi já passa a ser rei. Já tira ele lá como pastor de ovelhas dos seus pais, já coloca ele como rei de Israel. Mas o que Deus disse para ele? Vá e leva consigo uma bezerra. Então ele levou uma bezerra puxando por uma corda. E chega na cidade, eles vão ficar apavorados, porque a presença de um profeta trazia apavoramento, trazia temor, medo a uma cidade, porque um profeta tinha poder de abençoar e de amaldiçoar. E eles vieram ao encontro de Samuel e perguntaram a sua vinda é de paz. Ele disse, sim, a minha vinda nessa cidade é de paz, porque eu vim aqui sacrificar essa novilha. Aí, ó, a novilha comigo aqui. Agora eu pergunto, ele foi lá sacrificar ou foi lá ungir Davi? Foi lá ungir Davi. E quem é que incitou a Samuel a usar essa mentira? O próprio Deus. Foi o próprio Deus quem disse a Samuel, leva contigo uma bezerra. E se os moradores perguntavam, eu vim sacrificar, mas na verdade a função, o plano de Samuel era ungir Davi. Então ali nós olhamos que Deus poderia ter agido de outra forma. Vai lá e unge ele, deixa Saul, que eu extermino com Saul, com a família de Saul, acabe e Davi já entra como rei. Mas não foi assim que Deus agiu. Então assim, bom, se Adão vai tropeçar, ele vai cair por causa dessa árvore, pode deixar que eu vou tirar essa árvore do meio e pronto, acabou. Mas não, Deus deixou aquela árvore para que Adão tropeçasse e o conhecimento do bem e do mal entrasse. Já foi um querer de Deus. Lá em Samuel foi a mesma coisa. Então nós olhamos e muitas vezes não entendemos, porque os vossos caminhos, 55:8 de Isaías, não são vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está elevado acima da terra, são os meus pensamentos e os meus caminhos. Então não adianta você querer bater de frente com Deus. Não adianta você querer discutir com Deus, porque o homem está na mão certa. As placas indicam mão, mas Deus vem contramão. Quem está certo? O homem que está na mão ou Deus que está na contramão? É assim. 2 mais 2 para nós é 4. Mas 2 mais 2 para Deus pode ser 10, 20, 30. Porque não bate. Então não adianta. Então ali houve uma desobediência. Por que houve essa desobediência? Porque Deus assim quis. Deus quis dessa forma. Perdão. Deus quis dessa forma.
Deus quis que Adão pecasse. Pecasse, mas o pecado de Adão não foi levado em conta. Porque o pecado só foi levado em conta depois da lei, capítulo 20 de Êxodo. Deus disse, não faça, não matarás, tal, não roubarás, não adulterarás, não mentirás, não dirás falso testemunho, tal. Ali entrou transgressão da lei. É o pecado. Paulo disse, se eu não conhecesse a lei, eu não pecava. Se eu peco por causa da lei, se não existia a lei, eu não pecava. Se não existisse semáforo, todo mundo passava direto. Mas isso, o semáforo, você tem que parar. Se não existisse lei de trânsito, todo mundo andava à vontade, contramão, de qualquer jeito, como lá na Índia, de qualquer jeito. Lá não existe essas coisas. Mas como existe, nós temos que respeitar. Meu irmão, nós temos que ser obediente a esta palavra. Porque, na verdade, as chamadas igrejas, que na verdade são movimento, não tem nada a ver com este livro. Este livro diz uma coisa, ele diz outra. E as pessoas vão mais por aquilo que eles dizem do que por este livro. Porque eles dizem, nós não podemos fazer isso, irmão. Nós temos que andar assim. A nossa veste tem que ser assim. Você não pode ir numa festa. Você não pode ir no shopping, não pode ir numa praia, não pode. Onde está escrito isso daqui dentro? Isso é coisa do mundo. Mas nós estamos no mundo. O mundo é de Deus. O que diz João 3:16? Deus amou o quê? Deus amou Israel? Deus amou tanto Israel que deu seu... Não, Deus amou o mundo. Ali diz mundo, de uma forma geral, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse mundo, ele é de Deus. As praias são de Deus. Tudo que existe neste mundo é de Deus. E Deus jamais destrói, jamais Deus condena quando nós participamos de qualquer coisa deste mundo. Não do homem, bem entendido. Não as bagunças que os homens fazem. Mas a praia é de Deus. Você vai numa água se banhar, é de Deus. Então isso eu não vejo nada a ver enquanto essas religiões estão aí comandando. Mas voltando para o texto. Adão fez porque Deus permitiu que fizesse. Porque se Deus não quisesse que Adão tropeçasse, Deus tinha tirado a árvore de lá. Mas Deus deixou porque Deus queria que fosse assim. Era para ser assim. Então foi assim, dessa forma. Deus, ele age da forma que ele quer, do jeito que ele quer. O querer é de Deus, como 9:16 de Romanos, não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero. Deus repudia um, aceita outro, repudiou Esaú ainda no ventre da mãe e abençoou Jacó. Deus repudiou o primeiro filho de Betseba, mas o segundo Deus amou, que foi Salomão. E aí? Aí não é fruto do pecado? O primeiro não é fruto do pecado, o segundo também, porque Betseba não era esposa de Davi, mas Deus amou e colocou ele como rei, foi um dos melhores reis que já houve em Israel. Pronto. O que Deus fez está feito, Deus manda para o céu o que ele quer, Deus determina o que ele quer, tudo procede dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, você medita que nós somos assim. A obediência agrada a Deus, mas Adão foi desobediente porque foi a vontade de Deus. Nada acontece sem que Deus assim o queira. Graça e paz para todo. Goodbye.